Boa noite, irmãos. Com grande alegria recebemos todos aqui na nossa casa de harmonia e fé. Então, juntos vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai, agradecendo. Amado Pai, te agradecemos pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui, cumprindo essa existência, passando pelas dificuldades, pelas alegrias, pelas realizações, cumprindo nosso objetivo reencarnatório, tentando fazer nossa reforma íntima e sentindo, Pai, sobretudo, sobre nós o seu amor, a sua misericórdia. Então receba a nossa gratidão, receba o nosso amor, receba o reconhecimento de que nós nos sentimos seus filhos. E é isso que nos fortalece, é isso que nos dá a energia plena para continuar a nossa caminhada. Então receba nessa prece o louvor ao seu nome, o agradecimento pelo seu amor e o pedido que esteja sempre no coração de cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, irmãos, hoje o nosso tema, poder da oração. Então a gente vai usar aqui alguns textos do livro Horizonte da Vida, do Miramês, psicografado pelo João Nunes Maia, e a gente vai comentar um pouco a respeito desse tema tão importante na nossa vida, que é a oração. Oração é o caminho. Todas as religiões valorizam a oração nos seus aspectos valiosos de elevar a alma acima da vida que leva, respirando mais além na sustentação de sua vida em Deus. A prece nos coloca na predisposição do florescimento espiritual, capacitando-se de modo a entender as bênçãos de Deus e a usá-las no conforto do coração. Assim como existe o sol, a chuva e os alimentos em benefício da humanidade, a oração é como o recurso da alma cansada e oprimida, que pode e deve buscar socorro. Súplica essa que aumenta a esperança no porvir. Então aqui a gente vê o tanto que é importante, a oração na nossa vida. E a gente pergunta assim, o que é oração? O que é orar? É o hábito de um valor inestimável que deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao nosso redor e nos auxiliar, nos fortalecendo, nos protegendo, nos orientando de todas as maneiras que a oração tem essa capacidade de fazer na nossa vida. Então, quando a gente ora, a gente está em sintonia com o divino. A gente está se ligando naquele que é o nosso Criador, naquele que é o nosso Pai Celestial. E a oração é esse caminho que nos conduz de uma maneira íntima com este Criador, com este Pai. Então, orar para nós é primordial, é fundamental. Por que a gente ora? Qual a função da prece? A prece é o recurso pelo qual a criatura se comunica com o Criador. Neste intercâmbio encontra meios de se identificar com o Pai. Então, é quando a gente sente mesmo o Pai presente na nossa vida no momento de oração. Porque no dia a dia a gente sabe que Deus está presente na nossa vida. A gente sente Ele nos conduzindo, nos abençoando, nos orientando, através de Jesus, da espiritualidade. Mas a oração é o nosso contato íntimo com o Pai. É só a gente e Ele. Então é aquele momento assim de ligação harmônica mesmo com o nosso Criador. Qual que é o caráter da prece, da oração?
é louvar, é pedir e agradecer. Nós temos que louvar sempre o nosso Pai. Lembrar da grandeza que é o nosso Pai. Do poder, da bondade, do amor infinito que é o nosso Pai. Isso é louvar o nosso Pai. Quando a gente pensa nele, com essa grandeza, com essa bondade, com esse amor, com essa misericórdia, e a gente louva o nome desse Pai, se sente feliz por ser parte dessa criação. Agradecer, quando a gente tem a humildade de entender que sem Deus nós não somos nada. Sem a presença de Deus na nossa vida, a gente é uma coisa oca, uma coisa que não tem sentido. Por quê? Porque nós sempre temos gratidão. Olha o que Deus dá para nós. Olha esse planeta maravilhoso que Ele fez, nossa casa, nossa morada, pelo menos provisória, dando a oportunidade que o nosso espírito deixe aqui as suas imperfeições e realize aqui a sua mudança, o seu crescimento, a sua evolução. Então, gratidão ao Pai por essa oportunidade. Vamos aproveitar essa oportunidade. Não vamos deixá-la passar. E pedir. Pedir sim. Jesus fala, pede e receberás. Bata e a porta se abrirá. Procura e acharás. Então, nós temos sim o direito de pedir, mas nós precisamos saber pedir. Nós não podemos pedir ao Pai que resolva os nossos problemas, que cure as nossas mazelas, que decida por nós o que nós temos que fazer para nós ser melhor espiritual. A gente pode até pedir Ele, e às vezes Ele até atende a gente. Quando Ele vê que a gente não está conseguindo, Ele fala, vou dar um empurrãozinho nesse filho aí, porque por Ele mesmo, ele está meio acomodado. Então eu tenho que ajudar ele a conseguir esse objetivo que ele quer, para ele não ficar empacado nesse lugar, para ele continuar caminhando. Mas a gente deve pedir ao Pai que Ele nos auxilie a encontrar o nosso caminho. Que Ele nos auxilie a resolver por nós mesmos as dificuldades que nós estamos passando por ela. Que Ele nos dê a oportunidade de realizar esse objetivo. Porque quando a gente consegue, a gente sai vitorioso sobre as nossas imperfeições. Porque as dificuldades que a gente encontra não é castigo, não é uma coisa que Deus coloca para nos aprisionar, para nos fazer sofrer. Mas Ele nos dá a oportunidade da gente poder vencer por nós mesmos, trabalhando, construindo caminhos para resolver aquilo que não está legal na nossa vida, que não está legal no nosso espírito, nos nossos sentimentos. Então, por isso que muitas vezes a gente pede a Deus coisas e Ele não realiza, e Ele não dá. Por quê? Porque Ele quer que a gente realize. O objetivo de estar aqui é esse. Então, quando a gente pedir, vamos pedir força, vamos pedir coragem, vamos pedir perseverança, vamos exercitar a nossa fé. E aí sim, Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos auxiliar, Ele vai nos dar a esperança que a gente precisa e a fé que nos fortalece, e a gente vai conseguir vencer as dificuldades. Quando a gente pede pela prece e crê que a gente vai conseguir, tudo nos é concedido. Por quê? Porque a gente precisa acreditar, gente. A gente precisa acreditar, porque quando a gente pede algo e acredita, a gente está trabalhando a nossa força interior. A gente está trabalhando a força do nosso espírito. A gente está energizando a nossa essência espiritual. Por quê? Porque quando a gente acredita, a gente vai atrás. A gente se põe de pé. A gente não se deixa abater pela dificuldade. Porque a gente fala, não, é um momento. É um momento. E este momento eu vou vencer. Se ele for um momento de dificuldade, se ele for um momento onde a gente está precisando, né, fazer um pouquinho mais de esforço. Então a gente precisa acreditar que a gente tem essa capacidade de realização, de trabalhar, de vencer
as nossas fraquezas espirituais, morais e físicas, né? A prece verdadeira para a alma é aquela que nasce dos pensamentos puros, que verte dos lábios onde não haja desarmonia. A vida pode ser um cântico de oração permanente. A oração é o alimento do espírito quando feita com amor. Evidencia-se daí que precisamos orar todos os dias, colocando em nossa vida em plena sintonia com a vida do Criador. E a gente pensa assim, a gente sabe que tem várias orações pré-fabricadas. Nós mesmos acabamos de fazer uma ensinada por Jesus, que é o Pai Nosso. Mas tem outras formas de oração que a gente pode fazer tirando o sentimento do nosso coração, com as nossas palavras. Um obrigado, Senhor, com sentimento realmente de gratidão, já é uma prece. Um sentimento de amor que a gente oferece ao nosso próximo, ao nosso irmão, já é uma oração. Quando a gente tira de dentro de nós o rancor amargo, as imperfeições que a gente carrega, a maledicência, o olhar de julgamento, e a gente começa a colocar pensamentos de compaixão, pensamentos de desejo do bem ao próximo, já é uma oração. Por quê? Porque Deus pede que a maior oração que nós fizermos seja a nossa própria vida, seja a nossa conduta, seja o nosso modo de ser. Porque às vezes nós oramos incansavelmente com o coração cheio de mágoa, de rancor, de ódio, julgando, criticando, fazendo fofoca, menosprezando. Coração cheio de coisas negativas. Coração sem esperança, um coração triste. Um coração que não aceita os desígnios do Pai, se está cheio de revolta. Então orar é limpar o coração. É abrir o coração para o amor que tem dentro dele sair, mas sair puro. E a gente purifica isso, gente, é mudando o nosso pensamento, mudando a nossa atitude, mudando o nosso modo de olhar o nosso próximo e a nós mesmos. O que adianta nós fazermos uma oração cheia de palavras, com o coração triste, amargurado, um coração pesado de mágoa, um coração desfeito, sem esperança, sem fé? É só palavras. Mas quando a gente vai se libertando desses sentimentos e vai aflorando em nós a presença de Deus que está aqui, a gente se torna um templo de oração. E é isso que nós temos que nos tornar, um templo de oração pura e sincera ao nosso Pai, não com palavras, mas com a nossa vida. Então a gente precisa limpar o nosso interior. Como nós vamos orar, ainda prisioneiros de tantas coisas que nos aprisionam? Às vezes prisioneiros de imperfeições que são simples da gente deixar para lá, mas a gente ainda, elas são mais fortes que a gente. Como demais, falo demais, durmo demais, tenho preguiça, né? Quantas coisinhas pequenas atrapalham aí o nosso templo de ser limpo. Por quê? Porque a gente entulha tanta coisa dentro de nós. Tem tanta coisa guardada aqui no nosso porão escuro, que a gente joga as coisas que não nos faz bem, para fazer de conta que está tudo bem, mas elas estão lá guardadas, e por isso a gente não fica bem. Então vamos tirar, vamos limpar a nossa casa, vamos abrir esse porão, vamos tirar a mágoa que está lá, vamos tirar o trauma, vamos tirar aquela coisa que ainda me incomoda, que me entristece, que me aprisiona, mesmo eu querendo superar, mas não conseguindo, aquilo ainda está dentro de mim. Vamos limpar, vamos fazer uma faxina dentro de nós e deixar somente a nossa força interior de resistência ao mal que nos rodeia
ao mal que nos persegue, ao mal que se aproxima de nós, porque nós ainda carregamos o mal em nós. É isso que nós precisamos fazer como oração na nossa vida. Se eu estiver prisioneiro de alguma coisa, deixa eu me libertar agora. Vamos fazer esse propósito aqui dentro dessa casa de oração? Orando dentro do tempo maior que somos nós. Vamos fazer esse propósito de libertar nesse momento aqui que nós estamos sentindo essa presença do divino aqui, jogando sobre nós essa paz, essa serenidade, essa alegria que o nosso coração está sentindo, porque ele está se libertando. Vamos tirar aquilo que não é bom, que está ainda neles, materiais, físicos, mesmo que ela seja uma vida que eu carrego uma enfermidade dolorosa, mas deixa eu ver beleza nisso. Deixa eu ver que tem amor ao meu redor, me sustentando, me dando força para mim poder vencer esse momento. Vamos colorir nossa vida de paz, de alegria, porque nós podemos fazer isso, fazendo da nossa vida uma oração contínua, a cada minuto. Quando a gente levantar, Senhor, obrigado por esse dia que está amanhecendo, que é a oportunidade para mim realizar hoje o que eu não consegui fazer ontem, que eu deixei passar, que eu não dei conta, que eu não tive tempo, que eu não quis fazer por preguiça, por comodismo, por não querer sair da minha zona de conforto, porque estava bom demais do jeito que está, mas eu não estou feliz e agora eu percebo isso e estou recebendo esse dia para começar tudo de novo, para ter a oportunidade de fazer um recomeço, se eu não quiser continuar o que estava fazendo ontem. E quando a gente for dormir e o corpo estiver cansado da lida do dia a dia, as costas doendo porque carregou coisas pesadas, às vezes foi até capinar um mato aí, né? Fazer alguma coisa braçal muito pesada, está tudo dolorido. E a gente deita naquela cama quentinha, com o nosso cobertorzinho, aquele companheirinho de toda hora ali, quando a gente vai descansar, com o nosso cheirinho que é tão bom, né? Vamos agradecer. Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado por essa noite que eu vou recuperar as minhas forças para amanhã começar tudo de novo. Obrigado pela proteção que eu recebi, pelo trabalho que eu realizei, pelo dia que eu vivi plenamente a minha vida. Isso é agradecer, isso é orar. E a gente faz isso muito pouco. A gente ora muito pouco com a nossa própria vida. Por quê? Porque a nossa vida, muitas vezes, ela é cultivada, ela é cheia de reclamações, de negativismo. Porque a gente não valoriza as coisas boas que a gente tem, mas dá muito valor no que não dá certo na nossa vida. As coisas que dão errado na nossa vida, elas ocupam um lugar de destaque na nossa vida. Deu errado uma coisa, nossa, aquilo tem uma importância muito grande para nós. Aquilo fica na nossa cabeça, ali, revirando, até que a gente se cansa, até que a gente se esgota e se enfraquece. E quando a gente entra nessa sintonia de valorizar o que dá errado, de se situar no que dá errado, de viver só em função do que dá errado, a gente perde a oportunidade de ver o que está dando certo, o que está bom, o que a gente está realizando. O que está sendo motivo de alegria para nós está passando despercebido, porque nós estamos sintonizados só no que não está dando certo, valorizando só o que a gente está perdendo e não vê o que a gente tem de benefício, de coisas boas na nossa vida. Ainda fala aqui, o Evangelho nos manda orar por aqueles que nos perseguem, nos caluniam, para que não entremos com eles na mesma faixa de inferioridade.
Acentuemos as nossas vidas no pradão da vida do Cristo. Procuremos nos esforçar em todos os rumos para conhecermos a nós mesmos e não alimentemos as paixões inferiores, pois elas nos fazem sofrer por serem semente do mal que lançamos ao solo alheio. Quando orares, disse Jesus, entra no teu aposento e ora ao teu Pai em secreto. Fecha-te no teu aposento interior e fala a Deus pelo exemplo dignificante, sem o barulho das palavras vazias. Ora com a vida em Cristo, onde mora Deus, libertando-te o coração. Orar é entender que existe alguém acima de nós, como pai e mãe de todas as criaturas. Vamos orar. Então, olha aqui, gente, ó. Entra no seu aposento interior. Entra dentro de você. Entra. E ora. E ora. Quer pedir? Pede. Né? Pede sim. Ele vai ouvir. Porque Ele é Pai. Pai que ama, Pai que cuida. Temos pais aqui. Tem mães aqui. Que um pai e uma mãe faz pelos seus filhos? Tudo. Tudo. E o que nós, filhos, fazemos pelos nossos pais? Muitas vezes só dá preocupação. Não é? Às vezes os pais estão velhinhos lá, já não estão aguentando quase nada, né? E ainda estão lá preocupados conosco. E nós também já velhinhos, né? Já com a nossa vidinha caminhando, também ainda dando preocupação aos nossos pais. Mas nós vamos levar o troco, porque nós vamos ser pai, nós vamos ser mãe. E quando a gente for pai e mãe, a gente vai preocupar também. A gente também vai querer cuidar. A gente também vai sentir na pele o que a gente causou para o nosso pai e nossa mãe. E aí a gente vai entender o tanto que um pai e uma mãe têm valor na nossa vida. O tanto que eles são importantes, o quanto eles nos amam. Só a gente passando por isso que a gente vai entender. E aí a gente vai cuidar dos nossos filhos, dando para eles todo o amor, para que essa corrente não se perca, para que ela não arrebente. Porque nós precisamos manter os elos da corrente ligados. Por que o nosso mundo ainda não está do jeito que a gente quer? Em paz, todo mundo vivendo em paz, todo mundo sendo irmão, todo mundo se ajudando. Porque nós não mudamos ainda aqui dentro. Ó. Enquanto não acontecer isso dentro de nós, nós não vamos ver o mundo que a gente quer. Enquanto a gente não tirar o egoísmo que existe em nós, nós não vamos ver o nosso mundo em paz, o nosso mundo vivendo o amor verdadeiro que Jesus nos ensinou. Então, irmãos, façamos da nossa vida a oração maior ao nosso Pai. Façamos essa oração fazendo o nosso melhor, fazendo a nossa reforma íntima, nos libertando dessas coisas negativas que nos aprisionam, deixando isso e tirando isso da nossa vida e substituindo pelos nossos bons propósitos. Nós temos muitas imperfeições que nós ainda precisamos vencer, mas nós temos muitas virtudes escondidas em nós, abafadas por essas imperfeições. E o dia que a gente começar a fazer reforma íntima, essas virtudes vão começar a aflorar. E elas vão começar a trabalhar em nós a nossa prece maior, que é a nossa vida. Que é nos tornarmos melhor hoje do que fomos ontem e melhor amanhã do que somos hoje. Então fica aqui nossa reflexão. E para a gente encerrar, vamos encerrar a oração alimento do Espírito, quando feita com amor. Então, quando feita com amor, com verdade, a oração somos nós. Somos nós com a nossa vida, com as nossas palavras, louvando a Deus, agradecendo e pedindo que Ele esteja no coração de cada um de nós. Que Ele nos abençoe neste momento de harmonia e fé, que nós possamos levar para a nossa casa essa energia maior. Que nós possamos levar essa prece que somos nós, com uma paz no coração,
que ao chegar na nossa casa, essa paz, ela tome conta do ambiente que nós vamos estar. E ela comece dentro da nossa casa, para que depois ela saia do portão da nossa casa e caminhe pelas nossas ruas. E caminhando pelas nossas ruas, ela vai sendo distribuída. E aí ela vai caminhar pela nossa cidade. E da nossa cidade, ela vai caminhar pelo nosso país. E do nosso país, ela vai caminhar pelo nosso mundo. E assim, em oração, com a nossa vida, com o nosso propósito, nós vamos estar sempre, todos mundo, em paz. Então, que a paz de Cristo esteja conosco e que Deus esteja sempre no coração de cada um de nós. Que ao sair daqui, possamos sair fortalecidos na nossa esperança, na nossa fé, e que a gente possa realmente trabalhar em oração, fazendo de nós o templo sagrado de morada do nosso Pai Celestial. Que Deus nos abençoe.